Graça e paz, Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, acerca de Jesus, capítulo 12, versículo 35 a 37, diz assim a palavra de Deus. E dizia Jesus, ensinando no templo, como diz os escribas, que Cristo é o filho de Davi? Verso 36, porque o mesmo Davi disse pelo Espírito Santo, disse, o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por protestado dos teus pés. Verso 37, logo pois, se Davi mesmo o chama de Senhor, como pois é ele o seu filho? E os que eram do povo comum lhe ouvia de boa vontade. Jesus aqui, ele faz uma coisa interessante, que primeiro, quando você olha aqui, Davi está já falando do Messias há 1000 anos antes de Jesus realmente pisar na terra, de ser na encarnação, não reencarnação, encarnação, porque ele se torna, ele habita entre os homens, fazendo-se de homem, para passar por tudo aquilo, para mostrar que é possível que um ser humano, ele pode viver nessa terra, viver uma vida realmente com Deus diferente. Jesus, ele veio como homem, sofreu como homem, mas não pecou, não errou, nem nada disso. Então, por isso que ele está falando. Então, não é porque Jesus era filho de Davi, veio da descendência de Davi, que é a descendência do reino sul, que é Judá. Verso 36, porque o mesmo Espírito, porque o mesmo Davi diz pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, o que dá? A afirmação por Cristo de Davi escreve no Salmo 110 e também proclama o fato de que foi inspirado pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Então, Davi está falando aqui, Jesus está falando aqui, que Davi já anunciava a sua vinda como Messias. Embora os fariseus, tendo isso na mão, o livro do Salmo 110, eles não entendiam isso. Isso é muito interessante, porque às vezes são perguntas fáceis, que às vezes você vê na Bíblia e você não entende o fácil. Porque o fácil, às vezes sem o entendimento de Deus, da revelação de Deus, se torna algo totalmente difícil, impossível da pessoa realmente entender. Hoje também não é diferente. Verso 37, logo pois, se Davi mesmo o chama de Senhor, como pois é ele o seu filho, e os que eram do povo comum lhe ouvia de boa vontade. Terceiro lugar é reconhecer Cristo como a deidade do Antigo Testamento, como eu falei. Filho de Davi, que falar da encarnação, não da reencarnação. Deus que se fez homem, Jesus, Deus, ao mesmo tempo, ele é filho de Davi, da linhagem de Davi, não que ele é filho biológico de Davi. Significa que o povo comum acreditou nele com respeito à sua afirmação, como sendo o Messias. Mas os líderes religiosos, sempre a gente vê o seguinte: toda pessoa que ela é embutido ou imbuído de uma religiosidade, ela não acredita em nada
Por isso que a Bíblia diz que lá no livro de João, capítulo 8, versículo 47, diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, sempre Jesus teve um embate com os fariseus, com os escribas, porque com os, com os saduceus, porque realmente eles tinham as escrituras nas mãos, a Torá na mão, mas não acreditavam em nada. E hoje não é diferente, por isso que muitos judeus hoje, a grande maioria dos judeus hoje, não acredita que Jesus é o Messias. Mas para mim, para você, eu creio que é o Messias, creio que Jesus é o Messias, veio e um dia voltará para buscar o seu povo. Aonde? Eu tenho certeza, se você o aceitou, recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida, e o seu nome está escrito no livro da vida, como diz lá no livro de Apocalipse 20, verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, não foi escrito. Às vezes você está sendo escrito no livro de uma denominação, mas no livro da vida não, tá bom? É bom você frequentar uma igreja, é bom você fazer parte de uma instituição cristã, muito bom, genuinamente, que prega a palavra de Deus, mas é necessário que o seu nome, o meu nome, esteja escrito no livro da vida, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, a vida de vocês, E se Deus, querendo Ele, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.